todas e todos, sejam bem-vindos ao canal da Companhia das Índias. Nesse programa, nós continuamos a série Justiças em Xeque, agora com Daniela Buono Calainho, professora de História do Brasil Colonial na Faculdade de Formação dos Professores da UERJ, onde atua também na pós-graduação. Daniela é líder do CNPq, do Núcleo de Estudos Inquisitoriais, o chamado NEI, um grupo de pesquisa sediado na UERJ e associado à Companhia das Índias, da qual ela é uma das pesquisadoras principais. Desde o seu mestrado, a Daniela desenvolve uma trajetória de estudos relacionados à Inquisição Portuguesa, sobre os familiares do Santo Ofício ou a feitiçaria de matriz africana. O Pedro Henrique Lima, que nos acompanha aqui como editor, a Luíse Guimarães, que cuida das nossas redes sociais, e eu, todos nós agradecemos a você, Daniela, por aceitar ser a entrevistada nesse 7º encontro desta série. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer imenso estar aqui participando dessa iniciativa tão promissora, né? Tão interessante de mostrar esses trabalhos. Um prazer imenso estar participando desse programa, dessa entrevista. Bom, nós começamos essa conversa com a imagem de uma gravura aquarelada feita a partir do relato escrito do escocês Michael Geddes, capelão da comunidade inglesa, e que presenciou um auto de fé em Lisboa no ano de 1682. A gravura, impressa a buril e água forte, ou seja, com o uso de uma espécie de ponta e de um ácido sobre a chapa de cobre, ela foi feita por Louis-Joseph de Mondarre, impressor em Paris na segunda metade do século XVIII, e essa gravura foi depois colorida. Este exemplar mede quase 26 centímetros de altura por 43,5 centímetros de largura e encontra-se na Biblioteca Nacional de Portugal. Note-se que a paisagem da atual Praça do Comércio, em Lisboa, ela foi invertida na impressão, ou seja, a cidade de Lisboa teria que aparecer mais do lado direito e o Rio Tejo do lado esquerdo, mas essa representação, por outro lado, mostra o distanciamento da gravura, da representação na gravura em relação à Lisboa real. Mesmo assim, nós podemos acompanhar a representação quase fotográfica do relato de Geddes pela gravura que mostra a aplicação da sentença. O espetáculo do fogo e da fumaça negra, alimentados pelos feixes de lenha, um elemento purificador que atingia os condenados pela Inquisição. Os familiares do Santo Ofício usando armas durante a cerimônia. A ausência dos inquisidores nessa parte do auto de fé. E a multidão curiosa e contida pelos guardas régios, e temos ainda um dominicano explicando algo a um nobre no centro. Abaixo, nós vemos religiosos que mostram seus crucifixos, entre eles um jesuíta trajado de negro mais à direita, confortando os que se compadecem. E temos até mesmo 2 cachorros brancos perto da fogueira e mais à esquerda, que parecem ter relação com o estandarte da Inquisição de Goa, que representava os dominicanos como cães de guarda da fé, defensores do rebanho de Cristo contra os hereges e infiéis. Há ainda um franciscano orando ao centro, muito contrito, mas vamos ouvir a Daniela comentar mais essa imagem e a atuação desses agentes em Lisboa, a capital do Império Português. Essa imagem é uma imagem de um auto de fé, foi um auto de fé de 1682, foi o primeiro auto de fé, por sinal, depois de 10 anos de suspensão das atividades da Inquisição, e os cárceres estavam lotados, embora muitas pesquisas demonstram que mesmo com essa suspensão da Inquisição, houve processos que andaram, que prosseguiram. A gente pode até observar aí a quantidade de pessoas que estão vendo aí, que estão participando desse espetáculo. Então, o que era um auto de fé? Os autos de fé eram grandes cerimônias públicas preparadas, organizadas, com semanas de antecedência, com um grande investimento financeiro por parte do tribunal, em várias frentes aí, né? Toda uma logística de alimentação, porque esses autos, alguns deles duravam muitos dias. E a construção mesmo, a preparação do cadafalso, a preparação das vestimentas dos réus,
E tem vários estudos, há muito tempo, por sinal, que trabalham essa questão da imagem, a importância que os autos de fé tiveram aí para mostrar o poder avassalador da Inquisição. Então, os autos de fé, de uma maneira geral, eles começavam com a saída dos réus, não só dos réus, mas das várias autoridades eclesiásticas e leigas que participavam. Então, eles saíam do prédio da Inquisição, esses condenados e todas essas autoridades saíam desfilando numa procissão até uma praça pública, que aqui no caso da nossa imagem é a Praça do Comércio, a atual Praça do Comércio, onde eram lidas as sentenças dos condenados, algumas imensas, né? Todos nós que trabalhamos com essa documentação inquisitorial, a gente sabe que alguns processos, essas sentenças realmente são bastante grandes, outras são menores, uma diversidade muito grande. O fato é que cada réu tinha sua sentença lida ali no evento, e nesse local, na praça, vamos usar de novo aqui a nossa imagem, aí na atual Praça do Comércio, os condenados eram queimados, eles recebiam a pena da fogueira, aí eles eram executados aí nesse local, né? Nesse local aí onde era, na verdade, o ápice, o auge aí desse evento, né? Então, esses autos de fé eram espetáculos de massa que eram quase que um símbolo da existência desse tribunal que durou tanto tempo. E aí eu queria comentar agora, Rodrigo, eu procurei pensar alguns elementos que eu considerei importantes antes de falar dos familiares. Um que sobressai aí, que é uma característica da Inquisição, um lugar comum, eu diria, em relação à Inquisição, que correlaciona a justiça inquisitorial quase que como um sinônimo da pena da fogueira. Esse senso comum, a Inquisição como sinônimo de fogueira. Evidentemente que a pena capital, a pena da fogueira, era uma pena absolutamente terrível, abominável, só que não foi a sentença que predominou no conjunto das penas inquisitoriais, muito pelo contrário. Os dados estatísticos, aí eu me refiro a um dos trabalhos de ponta aí nesse sentido, que foi o trabalho do Francisco Bittencourt, História das Inquisições, foi somente em torno de 5% dos réus, dos sentenciados, que foram punidos com a fogueira, ou seja, né, o termo que se usava, eles foram relaxados ao braço secular. Então, na verdade, a pena capital, ao longo aí da história da Inquisição, ela teve um percentual bem pequeno em relação às outras penas. E esse termo, relaxamento à justiça secular ou ao braço secular, significava, na verdade, que o Tribunal Inquisitorial ele não se colocava como responsável por essa pena. Era uma pena que era jogada, entre aspas, para a justiça secular. Era aquela ideia de que a Inquisição ela não matava efetivamente, né? Tanto é que nenhum regimento falou explicitamente da morte na fogueira, né? Então, era a justiça secular que, na verdade, condenava. Era uma figura retórica, né, na verdade. Então, eu queria pontuar isso, e eram raros, na verdade, os réus que eram queimados vivos. A maioria era garroteada, né? Era dada essa opção se o indivíduo preferia morrer na heresia ou na lei de Cristo. Mas mesmo garroteado, o corpo era queimado em público nesse grande evento aí, né? E a maioria dos réus que foram queimados foram os cristãos novos judaizantes, que foi o foco aí primordial do Tribunal Inquisitorial, né? E a importância aí desse espetáculo era tal que mesmo os condenados à pena capital, que morriam nos cárceres ou fugiam, tinham uma execução simbólica, sendo queimados através desses retratos ou bonecos, aquela imagem que tem, né, que a gente vê ali com aqueles indivíduos carregando aquelas urnas que eram de ossos das pessoas que morreram, foram condenadas. Então, isso demonstrava realmente que
esse momento do Alto da Fé era um momento extremamente simbólico para mostrar o poder do Santo Ofício diante dessa população. Uma população que se acotovelava ali, como a gente viu na imagem ali, na hoje Praça do Comércio, para justamente visualizar o poder desse tribunal nessa sociedade. Mas mesmo, como eu falei, né, esse percentual pequeno dos relaxados ao braço secular, dos queimados na fogueira inquisitorial, porque, como eu mencionei, há muito essa correlação de Inquisição com a queima na fogueira, com a morte na fogueira. E foi um percentual mínimo ao longo da história da Inquisição. Claro que a gente tem essas nuances, porque, afinal de contas, foi um tribunal que durou pouco mais de 3 séculos. Então, as conjunturas específicas desses séculos, elas se relacionaram, evidentemente, com esse índice de relaxados. Mas, ainda assim, é uma coisa da gente se perguntar, mesmo tendo um índice de relaxados ao braço secular tão pequeno, significa que a Inquisição foi branda no seu sistema punitivo? Absolutamente não, claro que não, né? Porque houve centenas, penas duríssimas ao longo da história da Inquisição, como, por exemplo, o degredo para regiões absolutamente inóspitas do Império Português, regiões em que esses condenados tiveram muita dificuldade de sobreviver, né? Penas relacionadas a trabalhos forçados nas obras públicas do rei e também nas embarcações. Então, realmente, as penas inquisitoriais eram penas muito duras, de um modo geral, para além, aí, claro, da morte na fogueira. Então, eu queria pontuar isso em relação a essa imagem, porque é interessante, como eu comentei no início, essa imagem ela diz muita coisa da história da Inquisição. A gente podia contar a história da Inquisição toda só vendo essa imagem, né? A questão das punições, da fogueira, da população, o impacto que a morte na fogueira, esse clímax, né, da ação inquisitorial podia incutir na população que via aparvalhada esse ritual, né, essa cerimônia, do ponto de vista, por assim dizer, humanitário, é uma situação absolutamente aterradora, mas evidentemente que nós somos historiadores e que nós estamos aí com outro olhar em relação a essa imagem, a história dessa instituição que foi tão longa na época moderna e que teve a sua dinâmica e que teve aí a sua relação com a sociedade, no caso aí, né, a sociedade ibérica, por assim dizer, Espanha e Portugal, a Inquisição ibérica. E aí um último elemento que eu queria falar em relação a essa imagem é justamente a importância de um determinado agente, de um determinado funcionário do Tribunal do Santo Ofício, das Inquisições, por assim dizer, né, das Inquisições ibéricas, que foram os familiares. Esses indivíduos que acompanhavam, se vocês observarem aí, eles estão ao lado dos presos em procissão, né, eles desfilavam nesse grande evento, aí, nessa grande cerimônia que foram os Autos da Fé, uma cerimônia que durava dias, como eu já comentei, e o ápice dessa cerimônia era justamente essa caminhada dos prédios da Inquisição, dependendo de onde fosse, ou da Inquisição de Lisboa, de Évora, de Coimbra, falando aqui da Inquisição de Lisboa. Então, a gente vê o desfile desses condenados e, ao lado deles, não sei se vai dar para perceber, os familiares, eles acompanhavam os presos junto com os jesuítas ali, que confessavam os réus antes deles saírem. Então, é bom a gente notar que, ainda nessa imagem, um último comentário, era o traje que alguns condenados usavam, que eram os chamados sambenitos. Se vocês observarem ali, os condenados estavam com tipo um manto, com um chapéu, né? E nesse manto estava desenhado o delito a partir do qual esse réu foi condenado. A Inquisição tinha pintores que faziam aí esses trajes. Então, esses trajes, o traje do San Benito, que esses indivíduos estavam vestindo, demonstrava também
essa perspectiva simbólica do auto de fé. Comentando um pouco a sua resposta em comentário à gravura, fiquei imaginando que a gravura em si, que foi baseada no relato desse escocês do final do século XVII, vivendo em Lisboa, no entanto, a gravura foi impressa por um impressor provavelmente francês, em Paris, em meados do século XVIII, e pode ter ali já um tom de crítica à prática inquisitorial, justamente ressaltando o espetáculo da fogueira, que, ao mesmo tempo, fascina e horroriza, não é? A população de um modo geral. Queria também dizer que essa imagem nos chegou através do livro de dois colegas, o historiador italiano Giuseppe Marcotti e o português José Pedro Paiva, nesse livro de ótima síntese, um grande compêndio muito eficiente sobre a história da Inquisição portuguesa. Mas, como sabemos, a Daniela Calainho tem como um dos seus campos de especialidade os familiares da Inquisição. Eu estou aqui com um livro que resultou do seu mestrado, um trabalho que influenciou gerações de pesquisadores, porque foi pioneiro no estudo do tema, e essa é a deixa para a Daniela comentar um pouco mais sobre a participação dos familiares do Santo Ofício na Inquisição. Rodrigo, esse trabalho eu tenho assim, um imenso carinho, porque foi o meu trabalho de mestrado, que eu fiz em condições, assim, eu diria até um pouco privilegiadas em relação a hoje, porque foi uma época que eu consegui viajar para Portugal para fazer essa pesquisa, uma época que estávamos assim, muito distantes das facilidades que nós temos hoje em relação à documentação inquisitorial, que está toda digitalizada, pelo menos o Tribunal de Lisboa, e alguns documentos dos outros tribunais também, e a gente tinha condições muito difíceis de pesquisa, um horário muito reduzido, nós não tínhamos um compêndio aí de relacionar as fontes inquisitoriais e as suas respectivas cotas, e aí eu me refiro ao livro da professora Maria do Carmo Dias Farinha, aquele guia da Inquisição, que realmente eu costumo brincar dizendo que aquilo é quase uma bíblia para nós pesquisadores. Durante muitos anos, o livro da professora Dias Farinha foi uma referência fundamental para nós pesquisadores lá na Torre do Tombo, E os familiares, falando agora um pouco deles, eles foram agentes leigos dentro aí do conjunto de funcionários da Inquisição e que tinham várias funções importantíssimas, como denunciar, prender os suspeitos, vários, fazendo o sequestro dos bens, se o delito fosse passível de confisco. Os familiares espionavam os presos nos cárceres quando fosse necessário, eles acompanhavam os presos nos autos de fé. Então, os familiares eram, eu diria que quase que um símbolo também do poder do Santo Ofício, porque eles tinham essa função, que era uma função extremamente importante no conjunto aí dos agentes inquisitoriais, eu digo aí no conjunto do dia a dia, da ação inquisitorial. Então, todos os candidatos que postulassem uma familiatura, era o termo que se usava para designar esse cargo, eles passavam por uma seleção rigorosíssima que durava alguns anos, aliás, como todos os agentes inquisitoriais, como todos aqueles que postulavam, que envolvia aí participar do tribunal. Então, nessa seleção, esses indivíduos tinham que comprovar que não tinham nenhuma ascendência judaica, islâmica, africana. Então, era uma expressão que na época
se referia à ideia de limpeza de sangue, entre aspas. Então, todos aqueles que tentassem aí ingressar nos quadros do Santo Ofício tinham que demonstrar, entre aspas, essa limpeza de sangue. E, para além disso, um comportamento moral digno, uma condição financeira que fosse o suficiente para postular aí essa candidatura, e era um cargo altamente cobiçado dentro da Inquisição, porque dispunha de muitos privilégios fiscais e era um signo de honra, de status social muito grande. A maioria desses familiares que foram aceitos, que ingressaram nos quadros da Inquisição, eles foram comerciantes, tanto os que atuaram no Brasil como em Portugal. Então, isso foi uma questão assim, extremamente interessante que eu abordei no meu trabalho, essa ideia de como que a familiatura ela era uma alternativa, uma ponte para um enobrecimento social. E, usando aí, eu citaria o professor José Veiga Torres, que teve uma importância nessa época eu estou me referindo aí, né, a finais de anos 80, início dos anos 90, quando isso começou aí efetivamente a ser estudado. Então, é a ideia de que a Inquisição foi uma alternativa aí de promoção social para muitos desses indivíduos, aí eu me refiro em especial a esses comerciantes, né, que em todas as estatísticas que a gente vê, predominaram aí nas familiaturas. O auge da expedição dessas familiaturas foi o século XVIII, não por ter sido uma fase de intensa repressão inquisitorial, isso é muito interessante. Na verdade, ser familiar significava muito mais do que propriamente servir ao Santo Ofício, né? Significava isso tudo aí que eu comentei, né? Uma questão de honra, de status social. Então, os significados aí de pertencer aos quadros dos agentes da Inquisição, mobilizando as demandas pela carta de familiar, né? Era o documento, por assim dizer. E aí a minha pesquisa sobre os familiares que atuaram no Brasil, meu mestrado propriamente, essa documentação foi fundamental para ver de perto a ação desses familiares, na verdade. Então, eu trabalhei com os livros de registro os livros de registro de familiares que estavam disponíveis na época, né? Então, foi uma pesquisa limitada que eu fiz por conta de ainda essa documentação não está, como hoje, tão disponível em outras frentes para se estudar os familiares. E aí, isso foi muito interessante, né? Porque eu consegui trabalhar os familiares a partir dos indivíduos que tinham se fingido de familiares e os familiares que abusaram do cargo. Por que isso? Porque eles foram processados pela Inquisição. Eles incorreram num delito inquisitorial que era atentar contra a Inquisição. É um delito que a gente costuma designar como crimes contra o Santo Ofício, né? Foi por conta da existência desses processos que eu consegui fazer uma análise mais qualitativa desses agentes, porque esse rol que eu mencionei, né, essa listagem que estavam constando lá nos livros das habilitações, eu pude fazer uma estatística desses indivíduos, uma estatística até diminuta, porque esses livros eles foram até a letra M, eles estavam incompletos. Então, eu sempre digo que o meu trabalho ele foi uma amostragem, né? Depois que essas fontes no arquivo da Torre do Tombo vieram à tona e outros trabalhos fundamentais, isso me deu uma alegria muito grande de ver como esse tema dos familiares deslanchou depois, né? Então, a partir dessa documentação dos indivíduos que se fingiram de familiares e aqueles que abusaram do cargo, eu pude ver os familiares em ação, eu pude ver como que eles agiam. Por exemplo, muitos mostravam esses, né, porque eram falsos, mostravam uma medalha falsa, ou então uma medalha roubada de um familiar.
né, e o que era suficiente para causar um pânico naquela população, porque o familiar ele acabava encarnando a própria Inquisição, encarnando o próprio Tribunal do Santo Ofício. Então, o apenas se dizer familiar era suficiente para aquela população se curvar a ir ao poder inquisitorial. Então, eles eram quase que um símbolo vivo da Inquisição. Daniela, essa sua resposta tocou em vários pontos importantes. Primeiro, a questão da pureza de sangue e como que esse aspecto é central para o entendimento das sociedades ibéricas, em específico a portuguesa. Eu vejo também pelos meus estudos no campo da nobreza, como que é muito importante o entendimento desse princípio, dessa febre genealógica, não é? Da preocupação com os tições, que mancham as linhagens de nobres e de outros setores. E você tocou também nessa resposta, no seu momento de elaboração desse mestrado, quando você conviveu com pesquisadores na época mais experientes que você, como a própria professora Anita Nowinski, que você mencionou, mas também Ronaldo Weinfas, Luiz Motti e Laura de Melo Souza, que estavam ali nos anos 80, desbravando os arquivos portugueses, principalmente o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E, a partir dessa experiência, eu também queria te perguntar sobre as relações e a possível influência que o trabalho seminal da Laura de Melo Souza no livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz, que resultou da sua tese de doutorado nos anos de 1980, qual a relação que esse trabalho tem, em semelhança ou em diferença, com o seu doutorado, pesquisando a feitiçaria de matriz africana em Portugal, na época moderna. Então, eu tenho muita curiosidade de saber até que ponto o seu trabalho é um filho do Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo Souza, ou não, e queria te ouvir sobre isso. Com certeza, Rodrigo, assim, essa expressão que você usou, um filho, realmente, eu acho que retrata a influência e a grande inspiração que o trabalho da Laura de Melo Souza trouxe para as reflexões que eu fiz no meu doutoramento. E o trabalho da Laura de Melo Souza, na verdade, como todos sabem, foi um marco na historiografia brasileira para o desmanchar de uma história cultural e uma história das mentalidades no Brasil, porque pela primeira vez se tratou da religiosidade popular na colônia, usando a partir das fontes inquisitoriais. Então, a Laura de Melo Souza, nesse trabalho pioneiro, mostrou as infinitas possibilidades de se trabalhar essa documentação inquisitorial, articulando com questões importantíssimas, riquíssimas. Então, à medida em que eu fui levantando os processos e denúncias em relação a essa população africana e afrodescendente em Portugal, eu percebi um conjunto de práticas bastante semelhantes ao que a Laura de Melo Souza estudou para o Brasil e que, efetivamente, ela menciona, envolvendo elementos cristãos, pagãos, de origem africana, e que eu chamei no meu trabalho de luso-afro-brasileiros para tentar dar conta dessa circulação de crenças entre Brasil, Portugal e África, que a Laura apontou ali, mas eu achei uma questão tão interessante que eu resolvi me debruçar um pouco mais detidamente. Ela menciona alguns desses casos a partir de uma prática em especial que foram as bolsas de mandinga, né? A certa altura ela demonstra que vários escravos e libertos tinham uma conexão, e eu achei aquilo fantástico, e no meu trabalho eu enveredei eu aprofundei um pouco mais essa reflexão que a Laura de Melo Souza começou. Mas que práticas foram essas que eu encontrei e que são práticas muito semelhantes ao que a Laura de Melo Souza encontrou para o Brasil? Principalmente as práticas de curandeirismo, de rituais de possessão, que foram os calundus, que ela
desenvolve bastante, mas que, para minha surpresa e alegria, eu encontrei vários casos também em Portugal. Ela menciona, se não me engano, também outras práticas como oferendas a ancestrais, como também feitiços, entre aspas, para atrair vontades, para induzir homens e mulheres a terem os mais variados comportamentos. E aí o destaque, como eu disse, foram os amuletos protetores, as chamadas bolsas de mandinga, né? Isso me chamou bastante atenção, fiquei bastante impressionada com o que eu encontrei nessa documentação desses africanos e afrodescendentes em Portugal. E essas bolsas, esses patuais protetores, eles foram comuns em várias regiões da África e acabaram se expandindo pelo espaço atlântico, pela diáspora, se transmutando o seu conteúdo. Isso é que é a questão interessante, inovadora, que a gente pode perceber aí. Claro que o uso de patuais e amuletos protetores, eu diria que vem de tempos imemoriais, né? Mas, nesse contexto específico, é uma prática bastante interessante, uma prática sincrética, que a Laura aí menciona na colônia, por ter sido influenciada por vários desses elementos cristãos, pagãos, africanos propriamente, e a existência aí de um circuito de comércio desses patuais, dessas bolsas protetoras, envolvendo escravos e libertos no Brasil e em Portugal. E eu, na época, a minha preocupação na época era encontrar uma matriz africana dessas práticas, né? Dessa prática aí do uso das bolsas de mandinga, e não foi muito fácil de identificar, né? Eu fiquei muito preocupada com isso. Mas hoje eu vejo, na verdade, aí eu era muito nova na época, né? Depois de lá para cá, eu fiz inúmeras leituras e a gente vai amadurecendo, né, ao longo do tempo, e a gente vai reelaborando os trabalhos que a gente faz anteriormente. E hoje eu vejo, na verdade, que muito mais interessante do que ficar buscando as origens é perceber a diversidade, é perceber os hibridismos culturais que se forjaram fora da África a partir dessa prática. Hoje, eu diria que é muito mais interessante a gente perceber o impacto que isso teve fora da África, né? Em relação a esses casos aí todos de feitiçaria, no conjunto, que, na verdade, foram pouco punidos no conjunto aí dos delitos inquisitoriais, se a gente for comparar aí com outros. Então, a justiça inquisitorial, na verdade, ela não se preocupou muito com o papel dos africanos enquanto hereges, se a gente for comparar com o foco primordial do Tribunal Inquisitorial, que foram os cristãos novos judaizantes. Então, aí é um abismo nesse sentido, e aí, claro, o trabalho do Pedro Paiva é uma referência nesse sentido e foi uma influência bastante grande para mim no meu trabalho, né? Ótimo, Daniela. E é muito interessante como que você, ao mesmo tempo, dialoga com vários desses pesquisadores já mencionados. Por exemplo, sinto também um forte diálogo com o trabalho do Luiz Motti, da Rosa Egipsíaca, não é? Com Ronaldo Weinfaz, pela moralidade, né? Em Trópico dos Pecados, e com a Laura nós já comentamos, mas, ao mesmo tempo, você vai desenvolvendo reflexões próprias, não é? E há vários estudos seus que sempre denotam essa autonomia intelectual em diálogo. Então, eu sei que, recentemente, você estudou os cárceres da Inquisição Portuguesa, que comumente são, né, outro lugar comum, vamos dizer assim, entendido sob o prisma do horror, não é? E do suplício, do castigo, da tortura, né? Mas parece que você consegue estudar esses cárceres sob outros prismas. Então, eu acho que é o momento de você se colocar um pouquinho sobre esse assunto. Com certeza, Rodrigo, para você ver como é que... bom, sou suspeita para falar, né? Mas assim, o estudo do Tribunal Inquisitorial ibérico, por assim dizer, é um mundo de possibilidades
que a gente tem de trabalho de pesquisa. E esse tema dos cárceres inquisitoriais foi um tema que me chamou muita atenção, que me instigou muito a trabalhar, por conta de trabalhos que eu li em relação à Inquisição Espanhola, não é? E, com certeza, né, os cárceres foram muito mais do que um espaço de confinamento onde os réus aguardavam a sua sentença, alguns por anos a fio, outros nem tanto. Então, isso era muito variável, dependendo aí do delito. E eu estudando aí essas fontes, eu comecei a perceber que, dentro dos cárceres, se difundiam várias condutas heréticas também, por mais que os inquisidores dificultassem o contato entre os réus. Os inquisidores tinham toda uma logística de organização dos prisioneiros, dos réus, colocando um determinado número de condenados nas celas, tentando separar. Isso também variou ao longo do tempo, né? O Tribunal Inquisitorial Português é um tribunal, eu diria, de longa duração, né? E que a gente tem várias fases aí de história desse tribunal. Então, nunca nada em relação à Inquisição é fechada, é definida. Então, a gente tem que ter um olhar de conjunto, mas nunca esquecendo das dinâmicas específicas de cada período, de cada local. Mas, de um modo geral, né, dentro dos... O que eu comecei a perceber? Que dentro dos cárceres se difundiam várias condutas heréticas e os próprios presos, os próprios réus, acabavam trocando experiências e muitos deles denunciando colegas de cela. Então, os porões do Santo Ofício, na verdade, alguns, dependendo aí do prédio, não ficavam nos porões, mas assim, alegoricamente falando, né, esses indivíduos presos, eles estavam, eu diria, quase que num limbo, né, aguardando aí, sem saber, na verdade, os trâmites do seu processo por conta do segredo inquisitorial, que era fundamental na dinâmica da Inquisição. Então, esses presos eles eram chamados, eles periodicamente iam aí para as sessões de inquirição, né? Mas eles trocavam as experiências dentro das celas e conversavam sobre o que dizer nas inquirições, o que era melhor, que tipo de discurso eles iriam falar, de modo que eles pudessem escapar de penas mais duras. E aí isso era, em função de cada delito, a gente vai ter uma especificidade. É um estudo realmente bastante grande. E uma outra coisa muito interessante que eu percebi nessa pesquisa, o contato que esses réus tinham com o exterior, a partir da ajuda dos guardas, né, dos alcaides, recebendo mensagem de parentes e trocando mesmo, discutindo e trocando a sua vida ali dentro com o exterior, o que obviamente era proibido, né? Um dado interessante também, as refeições, a comida dentro dos cárceres, onde era um local de troca de bilhete entre uns e outros. Então, a gente tem aí na historiografia da Inquisição alguns pesquisadores que se dedicaram também a trabalhar esse espaço prisional que é tão rico, que é tão interessante, né? É um mundo de múltiplas relações que se desenvolviam aí, um microcosmo, na verdade, né? Onde se apurava aí os familiares, né? Voltando a eles tinham, uma das funções dos familiares, dependendo, era ficar vigiando alguns desses confinados, alguns deles conhecidos, por exemplo, como Antônio José da Silva. Então, a gente tem alguns casos emblemáticos onde a presença dos familiares vigiando esses presos nos cárceres inquisitoriais era incrível. E, por último, eu gostaria de citar um episódio incrível que o Luiz Motti menciona num dos trabalhos dele, que é um momento assim interessantíssimo da gente pensar todas essas questões, que foi o momento do terremoto de Lisboa, em 1755, onde o prédio da Inquisição ele
ruiu, uma parte do prédio desabou. E os presos, os réus, né, naquele caos que foi Lisboa, naquele momento do terremoto, né, depois de acalmada, aí depois de algum modo restabelecido, muitos desses presos voltaram para as prisões. Então, isso é incrível, né, porque demonstra muito bem a introjeção aí desse medo do tribunal, desse medo da Inquisição, essa incorporação aí dessa introspecção do que era ser um réu do Santo Ofício. Então, aí eu lembro, claro, do estudo clássico do Bartolomé Benassar, onde ele trabalha, né, na expressão dele, a pedagogia do medo. É um estudo antigo, mas que eu acho que sempre tem uma atualidade muito grande, né? Porque não tem como, do ponto de vista da sociedade, das sociedades que foram assoladas aí pelo Tribunal Inquisitorial, não tem como a gente não lidar com essa ideia do medo, dessa pedagogia do medo. Como é que o medo levou aí a essa sociedade, no caso aqui nosso, né, da sociedade colonial que a gente está falando, a lidar com isso de uma maneira assim absolutamente, diria, aterradora. E aí, voltando um pouco lá aos familiares, né? Por que os familiares que se diziam falsos, que eram falsos, eles tiveram tanta entrada, tanta ressonância na sociedade? Justamente por isso, por conta aí desse temor que a população, que a sociedade tinha, e por conta, claro, voltando um pouco, né, dos grandes privilégios que esses agentes tinham e que se valeram aí disso para conseguir esse reconhecimento, né? Então, a gente vê muito claramente, eles foram processados, então a gente vê muito claramente nos processos, quando eles dizem, né, isso aí foi por conta do grande reconhecimento, do grande significado do que era ser familiar do Santo Ofício nessa sociedade. Então, era uma maneira desses indivíduos aí se eivarem dessa pompa aí de ser um agente inquisitorial. Daniela, é fascinante como que vocês conseguem, através das fontes inquisitoriais, perscrutarem a sociabilidade dos cárceres, né? Perspectivas de estudo, acho que inimaginadas há décadas atrás, e também a cultura popular e as relações transculturais. É realmente muito impressionante. E tivemos nessa entrevista até a companhia de um lindo cachorrinho branco, talvez representando e evocando, né, a Inquisição de Goa, né, como foi comentado ao início da nossa conversa, e lhe agradeço muito, Daniela. Foi realmente ótimo, né, conversar sobre a Inquisição portuguesa com você. Foi um prazer imenso estar aqui, tentando contribuir com essa iniciativa maravilhosa da Companhia das Índias, né, Justiças em Xeque, e também dizer que, hoje em dia, por conta de todas as facilidades de acesso a essa documentação inquisitorial no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, é um mundo que está assim, à disposição dentro das nossas casas, porque a digitalização do Tribunal de Lisboa foi muito bem feita, foi muito bem elaborada e está totalmente acessível para os pesquisadores que quiserem colocar a mão na massa, porque essa documentação é um poço sem fundo, a gente encontra ali verdadeiras preciosidades, verdadeiras possibilidades de estudo, não é? Tendo aí, evidentemente, uma paciência e uma resignação em tentar se instrumentalizar na leitura dos manuscritos, que a documentação está toda manuscrita. É um tema, assim, eu diria que de uma vida, né? Um tema de um pesquisador, é um tema que a gente tem muitas possibilidades mesmo, e aí vai o meu estímulo a todos aqueles que têm afinidade com essa discussão, que se sensibilizam para perceber a história desse tribunal que, do ponto de vista humanitário, a gente poderia falar que foi tão cruel, mas, por outro lado, nós, como historiadores, né, como produtores de conhecimento, a gente
apara todas as arestas possíveis e imaginárias para entender aí, do ponto de vista histórico, a existência desse tribunal. Mas assim, eu reitero que há uma infinidade de possibilidades ainda de pesquisa para se fazer com essa documentação. Então, muito obrigada aí, Rodrigo, pela oportunidade.